todos. Agradeço a Deus por mais um mês de sessões legislativas que se inicia. Cumprimento aos servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham através das redes sociais, do Facebook, ao público presente em plenário e aos meus pares, muito obrigada pelas presenças. Consulta ao vice-presidente acerca da existência de quórum. Senhora Presidente, são presentes o vereador Renato da Autoescola, vereador Ilvanei da Cerâmica, vereadora Neuza Diniz, vereadora Camila Borges, vereador Nilton Preto, vereador Vando da Saúde, vereador Rodrigo Belém e vereadora Fernanda, senhora Presidente. Quórum suficiente. Nos termos do artigo 74 do nosso regimento interno, informou o primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declara aberta sobre a proteção de Deus a 36ª sessão ordinária. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Versículo de hoje, quarta, 4 de outubro de 2023. É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Samuel, capítulo 22, versículo 33. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Solicito ao vice-presidente da mesa para proceder com a leitura da ata da 35ª sessão ordinária. Ata da 35ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h12 do dia 28 de setembro de 2023, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 35ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura, presidida pelo senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém Avante. Para dar início aos trabalhos legislativos dessa data, o senhor vereador vice-presidente desejou o seu bom dia a todos, momento em que agradeceu a Deus por encerrarmos com êxito mais um mês de sessões legislativas. E destacou que muitas matérias relevantes e de interesse da nossa comunidade foram tratadas pela Câmara Municipal de Abadiânia, neste mês de setembro de 2023. O senhor vereador vice-presidente Rodrigo Belém Avante cumprimentou os servidores dessa Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente em plenário e a seus pares. Ao consultar o senhor primeiro secretário da mesa, Vando da Saúde e Solidariedade, acerca da existência do quórum, nos termos do artigo 74 do nosso regimento interno, o senhor vice-presidente informou que o senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, dessa forma, havendo o número regimental, declarou aberta sob a proteção de Deus a 35ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Em momento devocional, o senhor vice-presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao término o vereador Rosemar José da Silva, MDB, a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, o senhor vereador vice-presidente, nos termos do artigo 78 do nosso regimento interno, declarou iniciado o expediente. Solicitando ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, a leitura da ata da 34ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, a qual, após corrigido o erro de digitação
existente em seu teor, foi declarado a ata aprovada. De acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do nosso regimento interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do nosso regimento interno, a senhora vereadora presidente Fernanda do Dr. Itamar, PP, convidou o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, Solidariedade, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que segue anexo a essa ata. Ao término da leitura das matérias constantes da pauta desse 28º dia do mês de setembro de 2023, o senhor vereador vice-presidente, atendendo ao que prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3º do artigo 80 do nosso regimento interno, concedeu uso da palavra aos vereadores para tratarem de assunto em tema livre, pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade que discursou a vereadora Neuza Jacinto Diniz Avante, e não havendo mais nenhum orador inscrito, o senhor vice-presidente declarou encerrado o expediente. E verificando a permanência do quórum regimental, passou-se a ordem do dia, inaugurando a segunda discussão e votação em relação ao projeto de lei número 023/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 29 de agosto de 2023, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais de natureza especial no orçamento do exercício de 2023 e das outras providências. Na votação, o senhor vereador vice-presidente colheu por unanimidade a aprovação definitiva do projeto de lei 023/2023, motivo pelo qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para sanção. Para o prosseguimento do labor legislativo, o senhor vice-presidente vereador Rodrigo Belém Avante inaugurou a segunda discussão em votação em relação ao projeto de decreto legislativo (01) 2023, de autoria da senhora vereadora presidente Fernanda do Dr. Itamar, PP, datado de 12 de setembro de 2023, que concede título honorífico à senhora Maria Caroline Fleury de Lima, atual secretária do Estado do entorno do Distrito Federal, pelos relevantes serviços prestados ao município de Abadiânia, Goiás, conforme abaixo especifica. Na colheita dos votos, o senhor vice-presidente contou aprovação no âmbito de seus iguais em segunda votação e última votação, motivo pelo qual encaminhou o projeto de decreto legislativo 01/2023 para a assessoria jurídica para promulgação. Ainda neste laborioso dia, o senhor vereador vice-presidente inaugurou a segunda discussão e votação em relação ao projeto de decreto legislativo número 02/2023, de autoria do ilustre senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, datado de 12 de setembro de 2023, que concede título honorífico ao senhor Wilton Márcio da Silva, atual oficial comandante da 3ª Companhia Dependente da 37º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Goiás, pelos relevantes serviços prestados ao município de Abadiânia, Goiás, conforme abaixo especifica. Na colheita dos votos, o senhor vice-presidente contou com a aprovação unânime dos seus iguais em segunda votação e última votação, motivo pelo qual encaminhou o projeto de decreto legislativo número 02/2023 para a assessoria jurídica da Casa para promulgação. Empregando a marcha necessária aos trabalhos deste dia, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Belém Avante, inaugurou a segunda discussão e votação em relação ao projeto de decreto legislativo 03/2023, de sua autoria, datado de 12 de setembro de 2023, que concede título honorífico ao senhor Ruiter Peixoto de Moraes, atual chefe do escritório local de Agência Goiana de Assistência Técnica e Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária e Mater, pelos relevantes serviços prestados ao município de Abadiânia, Goiás, conforme abaixo especifica. Na colheita dos votos, o senhor vice-presidente contou com aprovação unânime de seus iguais em segunda votação e última votação,
motivo pelo qual encaminhou o projeto de decreto legislativo número 03/2023 para assessoria jurídica para promulgação. Dando prosseguimento à marcha legislativa, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Belém Avante, inaugurou a segunda discussão e votação em relação ao projeto de decreto legislativo número 04/2023, de autoria do ilustre vereador Ilvanei Pereira da Silva Solidariedade, datado de 12 de setembro de 2023, que concede título honorífico à senhora Cristina Alves Cordeiro Azevedo, sócia proprietária da empresa Alves Azevedo Contadores LTDA, pelos relevantes serviços prestados ao município de Abadiânia, Goiás, conforme abaixo especifica. Na colheita dos votos, o senhor vice-presidente contou com aprovação unânime de seus iguais em segunda votação e última votação, motivo pelo qual encaminhou a assessoria jurídica para promulgação. Ainda nessa sessão legislativa, o senhor vereador vice-presidente anunciou a segunda discussão e votação em relação ao projeto de decreto legislativo 05/2023, de autoria da ilustre vereadora Neuza Jacinto Diniz Avante, datado de 12 de setembro de 2023, que concede título honorífico ao senhor Luiz Alves Cordeiro, aposentado pela Polícia Militar do Estado de Goiás, ex-delegado de polícia local e advogado, pelos relevantes serviços prestados ao município de Abadiânia, Goiás, conforme abaixo especifica. Na colheita dos votos, o senhor vice-presidente contou com aprovação unânime de seus iguais em segunda votação e última votação, motivo pelo qual encaminhou o projeto de decreto legislativo 05/2023 para assessoria jurídica para promulgação. O senhor vereador vice-presidente concedeu a segunda votação, discussão e votação em relação ao projeto de decreto legislativo 06/2023, de autoria do ilustre vereador Milton Nunes de Moraes, PP, datado de 12 de setembro de 2023, que concede título honorífico ao Dr. Rodrigo Luiz Jaime, delegado da Polícia Civil de classe especial do Estado de Goiás, pelos relevantes serviços prestados ao município de Abadiânia, Goiás. Pelos relevantes serviços prestados, conforme abaixo especifica. Na colheita dos votos, o senhor vice-presidente contou com aprovação unânime de seus iguais em segunda e última votação, motivo pelo qual encaminhou o projeto de decreto legislativo 06/2023 para assessoria jurídica para promulgação. O senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Belém Avante, iniciou a segunda discussão e votação em relação ao projeto de decreto legislativo de autoria da ilustre vereadora Camila Cristiana Borges Avante, datado de 12 de setembro de 2023, que concede título honorífico à doutora Cristiana Marques de Souza, promotora de justiça, em exercício junto à comarca de Abadiânia, Goiás, pelos relevantes serviços prestados ao município de Abadiânia, conforme abaixo especifica. Na colheita dos votos, o senhor vice-presidente contou com aprovação unânime de seus iguais em segunda e última votação, motivo pelo qual encaminhou o projeto de decreto legislativo 007/2023 para assessoria jurídica para promulgação. Para o prosseguimento das deliberações, o senhor vereador vice-presidente passou a segunda votação em relação ao projeto de decreto legislativo de autoria do ilustre vereador de número 008/2023, de autoria do vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, datado de 19 de setembro de 2023, que confere a encomenda Rosa das Dores Silva, Dona Rosinha, senhora Geni Justino de Mello, pelo seu exemplo, pelo seu trabalho, por sua dedicação na área da educação, conforme abaixo especifica. Na colheita dos votos, o senhor vice-presidente contou com aprovação unânime de seus iguais em segunda votação e última votação, motivo pelo qual encaminhou o projeto de decreto legislativo 08/2023 para assessoria jurídica para promulgação. Por continuidade da 34ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, o senhor vereador vice-presidente inaugurou a segunda votação em relação ao projeto de decreto legislativo 09/2023, de autoria da ilustre vereadora Neuza Jacinto Diniz Avante, datado de 19 de setembro de 2023, que confere a encomenda Rosa das Dores Silva, Dona Rosinha, senhora Joana de Souza Matias,
pelo seu exemplo, por seu mérito extraordinário, conforme abaixo especifica. Na colheita dos votos, o senhor vice-presidente contou com aprovação unânime de seus iguais em segunda e última votação, motivo pelo qual encaminhou o projeto de decreto legislativo 09/2023 para assessoria jurídica para promulgação. Dando prosseguimento à marcha legislativa, o senhor vice-presidente Rodrigo Belém Avante inaugurou a segunda votação em relação ao projeto de decreto legislativo 010/2023, de autoria do ilustre vereador Genair José Carneiro, PDT, datado de 19 de setembro de 2023, a senhora que concede a comenda Rosa das Dores Silva, Dona Rosinha, a senhora Elma Maria Fio Nogueira, pelo seu exemplo, pelo seu trabalho, por sua dedicação na área da educação, conforme abaixo especifica. Na colheita dos votos, o senhor vice-presidente contou com aprovação unânime de seus iguais em segunda e última votação, motivo pelo qual encaminhou o projeto de decreto legislativo número 010/2023 para assessoria jurídica para promulgação. O senhor vereador vice-presidente anunciou as deliberações em relação ao projeto de decreto legislativo número 011/2023, de autoria da ilustre vereadora Camila Cristiana Borges Avante, datado de 24 de setembro de 2023, que confere a comenda Rosa das Dores Silva, Dona Rosinha, a senhora Rita Correia Viana, pelo seu trabalho, pelo seu exemplo, por seu mérito extraordinário, conforme abaixo especifica. Na colheita dos votos, o senhor vice-presidente contou com aprovação unânime de seus iguais em segunda e última votação, motivo pelo qual encaminhou o projeto de decreto legislativo à assessoria jurídica para promulgação. O senhor vereador vice-presidente Rodrigo Belém Avante iniciou a segunda votação em relação ao projeto de decreto legislativo número 012/2023, de autoria do ilustre vereador Rosemar José da Silva, MDB, datado de 24 de setembro de 2023, que confere a comenda Rosa das Dores Silva, Dona Rosinha, a senhora Divina Maria de Souza Benco, psicopedagoga e empresário, pelos relevantes serviços prestados ao município de Abadiânia, Goiás, conforme abaixo especifica. Na colheita dos votos, o senhor vice-presidente contou com aprovação unânime de seus iguais em segunda e última votação, motivo pelo qual encaminhou o projeto de decreto legislativo número 012/2023 para assessoria jurídica para promulgação. Para o prosseguimento das deliberações, o senhor vereador vice-presidente inaugurou a segunda discussão e votação em relação ao projeto de decreto legislativo número 013/2023, de autoria do ilustre vereador Vando Alves Farinha Solidariedade, datado de 25 de setembro de 2023, que confere a comenda Rosa das Dores Silva, Dona Rosinha, a senhora Luzia de Nalva da Silva, irmã de Nalva, diretora da escola Ana Maria Rivière, pelo seu exemplo, pelo seu trabalho, por sua dedicação na área da educação, conforme abaixo especifica. Na colheita dos votos, o senhor vice-presidente contou com aprovação unânime de seus iguais em segunda e última votação, motivo pelo qual encaminhou o projeto de decreto legislativo número 013/2023 para assessoria jurídica para promulgação. Por continuidade da 34ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, o senhor vereador vice-presidente Rodrigo Belém Avante inaugurou a segunda votação em relação ao projeto de decreto legislativo número 014/2023, de sua autoria, datado de 25 de setembro de 2023, que confere comenda Rosa das Dores Silva, Dona Rosinha, a senhora Iris Eulália Vilaça Ferreira Prado, Iris do Posto de Saúde, pelo seu exemplo, pelo seu trabalho, por sua dedicação na área da saúde, conforme abaixo especifica. Na colheita dos votos, o senhor vice-presidente contou com aprovação unânime de seus iguais em segunda e última votação, motivo pelo qual encaminhou o projeto de decreto legislativo número 014/2023 para assessoria jurídica para promulgação. Dando prosseguimento à marcha legislativa, o senhor vereador vice-presidente inaugurou a segunda discussão e votação em relação ao projeto de decreto legislativo número 015/2023, de autoria do ilustre vereador Vando Alves Farinha Solidariedade,
datado de 25 de setembro de 2023, que confere encomenda a Rosa das Dores Silva, Dona Rosinha, a senhora Julieta Vieira Duarte, Dona Júlia, pelo seu exemplo, pelo seu mérito extraordinário, conforme abaixo especifica. Na colheita dos votos, o senhor vice-presidente contou com aprovação unânime de seus iguais em segunda e última votação, motivo pelo qual encaminhou o projeto de decreto legislativo número 014/2023 para assessoria jurídica para promulgação. E finalizando as análises dos projetos de decreto legislativo, o senhor vereador vice-presidente inaugurou a segunda discussão e votação em relação ao projeto de decreto legislativo número 016/2023, de autoria do ilustre vereador Nilton Nunes de Moraes, PP, datado de 25 de setembro de 2023, que confere encomenda a Rosa das Dores Silva, Dona Rosinha, a senhora Tereza Gomes Amásio, Dona Tereza, pelo seu trabalho, pelo seu mérito extraordinário, conforme abaixo especifica. Na colheita dos votos, o senhor vice-presidente contou com aprovação unânime de seus iguais em segunda e última votação, motivo pela qual encaminhou o projeto de decreto legislativo número 016/2023 para assessoria jurídica para promulgação. O senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém Avante, concedeu uso da palavra ao senhor primeiro secretário da mesa, Vando Alves Farinha Solidariedade, para proceder com a leitura do requerimento de indicação número 033/2023, de sua autoria, que lhe indica seja, após aprovado pelo plenário, encaminhado moção de repúdio à ação de descumprimento do preceito fundamental ADPF 442, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, sobre a relatoria da exímia ministra senhora Rosa Weber, com a pretensão de descriminalizar o aborto no Brasil, em evidente negação do direito à vida, constitucionalmente estabelecido, permitindo o assassinato de nascituros indefesos. Após concluída a leitura, o senhor vice-presidente Rodrigo Belém Avante, na condição de subscritor do requerimento de indicação, defendeu a proposta e, após os seus discursos, manifestados o senhor primeiro secretário da mesa, Vando da Saúde, Solidariedade, o vereador Ilvanei Pereira da Silva, Solidariedade, o senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, o vereador Rosemar José da Silva, MDB, em réplica, o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando da Saúde, Solidariedade, o vereador Nilton Nunes de Moraes, PP, a vereadora Nilza Jacinto Diniz Avante, e finalizando os discursos, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém Avante. Encerradas as manifestações, o senhor vereador, primeiro secretário da mesa, submeteu o requerimento de indicação número 033/2023 à deliberação do soberano plenário, contando com votação favorável unânime dos edis pela sua aprovação. Remetendo a assessoria jurídica da Casa para a providência de missa. Passando a leitura dos ofícios e demais documentos recepcionados nos cancelos legislativos, ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, que procedeu com a leitura do ofício número 196/2023, Gabim, encaminhando ao Poder Legislativo Local a resposta ao ofício 083/2023. Fez a leitura do ofício também 197/2023, Gabim, encaminhando ao Poder Legislativo Local a resposta ao ofício número 82/2023. Fez a leitura também do ofício 198/2023, Gabim, encaminhando ao Poder Legislativo Local a resposta ao ofício 086/2023. Leitura do ofício também 199/2023, Gabim, encaminhando ao Poder Legislativo Local a resposta do ofício número 085/2023. Leitura do ofício número 200/2023, Gabim, encaminhando ao Poder Legislativo Local a resposta ao ofício 087/2023. Leitura do ofício Leitura do ofício 201/2023, Gabim, encaminhando ao Poder Legislativo Local a leitura da Lei Municipal 974/2023, que declara os restaurantes e lanchonetes às margens da BR-060, no trecho em que corta a nossa cidade, patrimônio cultural, imaterial e histórico do município de Abadiânia, Goiás.
Leitura do ofício 202/2023 Gabim, encaminhando ao Poder Legislativo Local a Lei Municipal número 975/2023, que dispõe sobre a responsabilidade do município da emissão de licenças ambientais e licenças de operação, bem como fiscalização de operações de associações que realizam logística reversa de resíduos sólidos proveniente de embalagem de agrotóxico e afins, e das outras providências. Leitura do ofício 204/2023 Gabim, encaminhando ao Poder Legislativo Local a Lei Municipal número 976/2023, que dispõe sobre a regulamentação da assistência financeira complementar repassada pela União Federal, visando dar cumprimento ao disposto da Lei Federal número 14.434, de 4 de agosto de 2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem, da parteira e das outras providências. Ao término da leitura dos ofícios e demais documentos recebidos no protocolo da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, o senhor vereador vice-presidente, após os agradecimentos pelas respostas encaminhadas e as presenças deste dia, concedeu o uso da palavra aos vereadores para manifestarem-se sobre os ofícios recebidos. Oportunidade em que nenhum dos edis apresentou-se para discursar. Não havendo manifestações, o senhor primeiro secretário da mesa determinou o arquivamento de praxe dos ofícios recebidos. Bem como deferiu aos vereadores interessados a obtenção de cópias, caso pretendam. Às 10h30, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigão de Belém Avante, após agradecer e desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão. E o Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico sobre a supervisão e por delegação do senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, solidariedade, lavrei essa ata contendo 7 laudas digitadas, que lida e achada conforme será assinada pelos presentes. Concluída a leitura, senhora presidente. Algum edil deseja retificar ou impugnar a ata? A ata irá para correções. Procedidas as correções necessárias a atender aos reclames, declararei a ata aprovada. Convido o primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta do dia. Pauta da 36ª sessão ordinária do segundo período da sessão legislativa da 16ª legislatura. Matérias da ordem do dia. Item 1. Leitura do projeto de lei complementar no processo 6/3. Leitura dos pareceres jurídicos e das comissões. Primeira votação do projeto que dispõe sobre a criação da Superintendência Municipal de Trânsito de Abadiânia, SMTA, da Junta Administrativa de Recursos da Infração, já cria cargos de agente de trânsito da outras providências. Concluída a leitura, presidente. Neste momento, concedo prazo de 10 minutos para o tema livre, para os edis. Vereador Vanei. Seu pai pegou? Bom dia, senhora presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, funcionários dessa Casa de Lei, cumprimento aqui o Leão, que está aqui presente. Senhora presidente, passando aqui só para me parabenizar aí os eleitos pelo Conselho Tutelar. A eleição foi no domingo, né? Tive a oportunidade de participar das eleições, estive na apuração e quero parabenizar eles pelo mérito, né, de ter conquistado essa vaga de Conselho Tutelar, que vai defender o direito das nossas crianças, da nossa cidade, do nosso município. Então são eles, o Renivaldo, né, o Leandro, Hélio Cachorra, Carlinho Rabelo e Dona Vilma. Então,
eu deixo aqui meus parabéns e pedir a Deus que Deus abençoe a eles, né? Que possa fazer um belo trabalho aí pela nossa cidade, e deixo aqui que eu estou sempre à disposição deles. Muito obrigado. Mais alguém? Ninguém quer falar? Então eu também quero parabenizar a todos os candidatos que pleitearam o cargo para conselheiro tutelar. Parabenizar os eleitos também, o Renivaldo, o Hélio, o Leandro, o Carlinho e Vilma, e que eles desejar um ótimo trabalho para eles e que eles façam cumprir o ECA integralmente, tanto não só nos direitos, mas como os deveres da criança, que eles estejam sempre olhando por eles. Alguém mais? Vereador Vando? Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os novos colegas, os servidores da casa e as pessoas que nos acompanham pelas plataformas sociais. Eu também poderia ter um gancho aqui de parabenizar, né, os novos conselheiros, né? Alguns foram reeleitos, outros não chegaram à vitória, mas eu fiquei feliz de ver ali que foram eleitas pessoas que realmente se compromissou, né, com os adolescentes, com a questão dos adolescentes do nosso município, e desejar a eles uma boa gestão, que Deus abençoe, dê sabedoria a eles para que cumpram os seus deveres, como a gente tem que aqui nessa casa também cumprir o nosso dever como legislativo. Eles também desejam para eles que eles façam um bom trabalho lá diante dessas crianças e adolescentes que tanto precisam, e que a justiça, né, que a justiça de Deus os proteja para que eles possam cumprir com o seu dever. Só isso, presidente. Vereador Rodrigo? Bom dia, senhora presidente, bom dia demais colegas vereadores, bom dia aos ouvintes da Rádio Capivari FM, os internautas que nos acompanham pelas plataformas sociais. Senhora presidente, não poderia deixar nesse dia também de congratular todos os conselheiros eleitos para o mandato de 2024 a 2027. Conforme foi dito pelos colegas vereadores, que faça-se valer a ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que represente com grande maestria toda a população de Abadiânia. Então, parabéns a todos os eleitos e demais pessoas também que se candidataram, se propuseram a colocar seu nome à disposição para que a população pudesse avaliar e verificar quais que atendiam mais os requisitos para o cargo pretendido. Então, parabéns e mais uma vez a Abadiânia, cada dia, né, à frente, mostrando seu trabalho, mostrando seu potencial, exercendo a democracia, né, e a cidadania perante a sociedade. São essas minhas palavras. Vereadora Neuza? Bom dia, senhora presidente, caros colegas, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, pessoas que se fazem presente aqui no plenário, servidores da casa. Eu também não poderia deixar de parabenizá-los, o Renivaldo, o Leandro, o Hélio, Carlinho e Vilma. Então foram os eleitos, mas também eu não poderia de dizer aos concorrentes que aqueles que participaram e concorreram, é porque Deus sabe de todas as coisas, não era o momento deles, mas tenho certeza que cada um que assumiu, que vai assumir esse cargo, irá fazer um bom trabalho para o nosso município, para a nossa cidade, para nossas crianças e para os nossos adolescentes. Então são essas minhas palavras, mais uma vez parabenizo todos. Muito obrigada, senhor presidente. Alguém mais? Declaro encerrado o expediente. E para iniciarmos a ordem do dia, convido o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto, para proceder com a leitura da PL complementar substitutivo número 6/2023. Projeto de Lei Complementar Substitutivo 06 de 29 de setembro de 2023 dispõe sobre a criação da Superintendência Municipal de Trânsito de Abadiânia, SMTA, da Junta Administrativa de Recursos de Infração, JARE,
Cria cargos de agentes municipais de trânsito e dá outras providências. O prefeito do município de Abadiânia, Estado de Goiás, em uso de suas atribuições legais, em conformidade com os artigos 6º, inciso 1 e 62, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Abadiânia aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 da Superintendência Municipal de Trânsito de Abadiânia, SMTA. Seção 1 das finalidades. Artigo 1º. Fica por força do presente lei, criada a estrutura administrativa do município de Abadiânia, Estado de Goiás, vinculada à Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, o órgão municipal executivo de trânsito e ou rodoviário, denominado Superintendência Municipal de Trânsito de Abadiânia, SMTA, nos termos da Lei Federal 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro. Tendo por finalidade a inclusão do município de Abadiânia no Sistema Nacional de Trânsito, o atendimento ao interesse público, o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro, licenciamento de veículos, formação, habilitação, reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e ou recursos e aplicação das penalidades. Parágrafo 1º. A responsabilidade direta pelo gerenciamento do trânsito, transporte e mobilidade do município de Abadiânia, Estado de Goiás, deverá ser feita pelo órgão de Superintendência Municipal de Trânsito de Abadiânia, SMTA, incluída na forma desta lei na estrutura administrativa do Poder Executivo Local. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Seção 2 da competência. Artigo 2º. Compete à SMTA, inciso 1, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Inciso 2, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais e promover o desenvolvimento da circulação e segurança de ciclistas. Inciso 3, implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e equipamentos de controle viário. Inciso 4, coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas. Inciso 5, estabelecer em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Inciso 6, executar a fiscalização de trânsito, autuando e aplicando as medidas administrativas cabíveis por infração de circulação, estacionamentos e paradas previstas na legislação, no exercício regular do poder de polícia de trânsito. Inciso 7, aplicar as penalidades da advertência e multa por infrações de circulação, estacionamento e paradas previstas na legislação, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Inciso 8, fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas às infrações por excesso de peso, dimensão e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. Inciso 9, fiscalizar o cumprimento disposto no artigo 95 da Lei Federal 9.503 de 1997 e alterações posteriores, aplicando as penalidades e arrecadando as multas delas previstas. Inciso 10. Implantar, manter e operar o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias. Inciso 11. Arrecadar valores provenientes de estadia, remoção de veículos e objetos e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. Inciso 12. Credenciar o serviço de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas ao serviço de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível. Inciso 13. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de proprietários de condutores de uma para outra unidade de federação. Inciso 14. Implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Inciso 15. Promover e participar de projetos, programas e educação e segurança no trânsito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Inciso 16. Planejar e implantar medidas para a redução da circulação de veículos e a reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes,
Inciso 17. Registrar e licenciar na forma da legislação ciclomotores, veículos de tração e propulsão humana e tração animal, fiscalizando, atuando, aplicando penalidades e arrecadando as multas decorrentes de infrações. Inciso 18. Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e tração animal. Inciso 19. Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito do Estado sob a coordenação do respectivo CETRAN. Inciso 20. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66 da Lei Federal 9.503 de 1997, além de dar apoio às específicas de órgão ambiental quando solicitado. E, inciso 21, vistoriar veículos que necessitem de autorização especial por transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para sua circulação. Capítulo 2, seção 1 da estrutura organizacional. Artigo 3º. A SMTA terá a seguinte estrutura organizacional. Inciso 1. Diretoria de Engenharia, Sinalização, Controle e Análise de Estatísticas de Trânsito. Inciso 2. Diretoria de Fiscalização, Tráfego, Administração e Educação de Trânsito. Inciso 3. Fundo Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade. Inciso 4. Conselho Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade. E inciso 5. Junta Administrativa de Recursos de Infração, JAD. Parágrafo único. Para o desempenho das competências pertinentes à SMTA, ficam criados os cargos de agente municipal de trânsito, obedecendo-se à lotação, nomenclatura, simbologia, quantidade de vencimentos fixados no quadro de cargo de provimento efetivo, classe administrativa, anexo 2 da Lei Complementar nº 09, de 23 de dezembro de 2011, que passa a ser acrescido de acordo com o anexo 2 aqui presente no presente projeto de lei. Então, caso alguém tenha interesse em ver o anexo, para ver o quadro de cargos e provimento efetivo dos cargos que serão criados, só obter cópias. Artigo 4º. A Diretoria de Engenharia, Sinalização, Controle e Análise de Estatísticas de Trânsito compete. Inciso 1. Planejar e elaborar projetos, bem como coordenar estratégias de estudo do sistema viário. Inciso 2. Planejar o sistema de circulação viária do município. Inciso 3. Dar início a estudos de viabilidade técnica para a implantação dos projetos de trânsito. Inciso 4. Integra-se com os diferentes órgãos públicos para estudos sobre o impacto no sistema viário para aprovação de novos projetos. Inciso 5. Elaborar projetos de engenharia de tráfego, atendendo os padrões a serem praticados por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, conforme normas do CONTRAN, DENATRAN e CETRAN. Inciso 6. Acompanhar a implantação dos projetos, bem como avaliar os resultados. Inciso 7. Coletar dados estatísticos para elaboração de estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas. Inciso 8. Controlar os dados estatísticos da frota circulante no município. Inciso 9. Controlar os veículos registrados e licenciados no município. Inciso 10. Elaborar estudos sobre eventos e obras que possam perturbar ou interromper a livre circulação dos usuários do sistema viário. Artigo 5º. A Diretoria de Fiscalização, Tráfego, Administração e Educação de Trânsito compete. Inciso 1. Administrar o controle de utilização dos talões de multas, processamentos dos autos de infração e cobranças das respectivas multas. Inciso 2. Administrar as multas aplicadas por equipamentos eletrônicos. Inciso 3. Controlar as áreas de operação de campo, fiscalização e administração de parte e veículos. Inciso 4. Controlar a implantação, manutenção e durabilidade da sinalização. Inciso 5. Operar em seguranças nas escolas. Inciso 6. Operar em rotas alternativas. Inciso 7. Operar em travessia de pedestres locais de emergência sem a devida sinalização. Inciso 8. Operar a sinalização, verificação ou deficiências na sinalização. Inciso 9. Promover a educação de trânsito junto à rede municipal de ensino por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Inciso 10. Promover campanhas educativas e o funcionamento de escolas públicas de trânsito nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar o correspondente a 5% da arrecadação das multas de trânsito
para o Fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação no trânsito, nos termos do parágrafo único do artigo 320 da Lei Federal 9.503 de 1997 e alterações posteriores. Artigo 7. Ficam criados os cargos em comissão pertencentes à Superintendência Municipal de Trânsito de Abadiânia, SMTA. Inciso 1. Superintendente de Trânsito. Inciso 2. Diretor de Engenharia, Sinalização, Controle e Análise de Estatísticas de Trânsito. Inciso 3. Diretor de Fiscalização, Tráfego, Administração e Educação de Trânsito. Parágrafo 1º. A nomeação para os cargos em comissão ou designação dos ocupantes de função comissionada na SMTA dar-se-á por meio de ato do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 2º. A remuneração correspondente aos cargos em comissão constante desta lei obedecerá à tabela de símbolos e valores do anexo 1. Artigo 8º. São atribuições do cargo de superintendente de trânsito representar a SMTA extra e judicialmente ou constituir procurador em todos os seus atos. Inciso 2. Exercer supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência da superintendência. Inciso 3. Exercer administração geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos dos órgãos que lhes são diretamente subordinados. Inciso 4. Celebrar acordos, contratos, convênios e outros atos administrativos representando a SMTA. Inciso 5. Movimentar os servidores do quadro permanente de acordo com a legislação pertinente. Inciso 6. Praticar os demais atos relativos à administração de pessoal, respeitada a legislação vigente. Inciso 7. Determinar a abertura de sindicância ou inquérito administrativo para apuração de faltas e irregularidades. Inciso 8. Promover a integração da SMTA aos demais órgãos de interesse público que atuam no município. Inciso 9. Exercer outras atividades correlatas ao cargo e determinadas pelo chefe do Poder Executivo. Artigo 9. São atribuições do cargo de diretor. Inciso 1. Exercer direção geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos de competência de sua diretoria. Inciso 2. Exercer supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência da diretoria, ainda que a sua execução esteja delegada a outro órgão. Inciso 3. Coordenar o levantamento e avaliação dos problemas públicos a cargo de seu setor e apresentar soluções no âmbito do planejamento governamental. Inciso 4. Zelar pelo cumprimento do regimento e dar instruções para a execução de serviços. Inciso 5. Exercer outras atividades correlatas ao cargo. Capítulo 3 da Política Municipal de Mobilidade Urbana. Seção 1 das finalidades. Artigo 10. Esta lei institui a Política Municipal de Mobilidade Urbana no município de Abadiânia, Estado de Goiás, que tem por finalidade estabelecer diretrizes e assegurar o direito de ir e vir de toda a população, bem como a movimentação de cargas, tanto no perímetro urbano como rural, com menores custos sociais e ambientais, por meio da diversificação dos usos das formas de mobilidade e do espaço urbano, buscando a diminuição de necessidades de deslocamentos. Artigo 11. Os objetivos, atribuições e diretrizes da Política Municipal de Mobilidade bem como o Plano de Mobilidade, suas especificações técnicas, atribuições e demais particularidades, serão regulamentados por meio da lei específica. Capítulo 4 do Fundo Municipal de Trânsito. Artigo 12. Fica criado o Fundo Municipal de Trânsito de natureza contábil e financeira com a finalidade de administrar os recursos oriundos do procedimento de cobrança das multas de trânsito e demais receitas porventura destinadas. Artigo 13. A receita arrecadada pelo Fundo Municipal de Trânsito, conforme estabelece a deliberação número 33 de 3 de abril de 2002 do CONTRAN e a resolução número 191 de 16 de fevereiro de 2006, bem como suas alterações posteriores, que regulamentam o artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, será aplicada exclusivamente em projetos de inciso 1, sinalização, inciso 2, engenharia de tráfego de campo, inciso 3, policiamento e fiscalização, inciso 4, educação de trânsito. Parágrafo único. Na aplicação dos recursos deverá ser observado o detalhamento e instruções da portaria número 407 de 2011 do DENATRAN e alterações posteriores. Artigo 14. Constituem receitas do Fundo Municipal de Trânsito todos os recursos originários
da aplicação de multas de trânsito percebidos pelo município, bem como aqueles provenientes de: inciso 1, repasse da União; inciso 2, repasse dos estados e outros entes da Federação; inciso 3, repasse do próprio município. Artigo 15. O Fundo Municipal de Trânsito será administrado por um Conselho Diretor, composto por 5 membros, sendo 3 do Conselho Municipal de Trânsito indicados pelo Prefeito, 1 indicado pelo Poder Legislativo e 1 indicado pela sociedade civil organizada, representando a sociedade civil. Parágrafo único. Não haverá qualquer remuneração aos membros do Conselho Municipal de Trânsito. Artigo 16. O Fundo Municipal de Trânsito integrará o orçamento do município de Abadiânia, Goiás, em obediência ao princípio da unidade. Artigo 17. A contabilização do Fundo Municipal de Trânsito será realizada pela Contabilidade Geral do município, observadas as regras gerais aplicadas à contabilidade pública. Artigo 18. Para a cobertura das despesas decorrentes da execução desta lei, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial até o total dos valores aprovados pelo Poder Legislativo, constantes do orçamento, para a dotação do Fundo Municipal de Trânsito. Capítulo 5. Da Junta Administrativa de Recursos de Infração, JARI. Artigo 19. Fica criada no âmbito do município de Abadiânia, Goiás, uma Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI, responsável pelo julgamento de recursos interpostos contra as penalidades impostas pela Superintendência Municipal de Trânsito de Abadiânia, SMTA, criada nos termos desta lei e na esfera de sua competência, observada a resolução do CONTRAN número 357/2010 e alterações posteriores. Seção 1 das competências. Artigo 20. A JARI compete: inciso 1, julgar os recursos interpostos pelos infratores às leis de trânsito. Inciso 2, solicitar aos órgãos e entidades executivas de trânsito e rodoviárias informações complementares relativas aos recursos interpostos, objetivando a melhor análise da situação ocorrida. Inciso 3, encaminhar aos órgãos e entidades executivas de trânsito e rodoviárias informações sobre problemas observados nas autuações, na sinalização ou nas vias e apontados em recursos e que se repitam sistematicamente. E, inciso 4, formular seu regimento interno, segundo as diretrizes do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, mediante homologação do chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo único. Os recursos interpostos contra as decisões da JARI serão encaminhados para o Conselho Estadual de Trânsito de Goiás, CETRAN, Goiás. Seção 2. Da estrutura organizacional. Artigo 21. A JARI será composta por 3 membros titulares e igual número de suplentes, sendo: inciso 1, um integrante com conhecimento na área de trânsito, com, no mínimo, nível médio de escolaridade. Inciso 2, um representante que seja servidor do órgão ou entidade que impôs a penalidade. E, inciso 3, um representante de entidade da sociedade civil organizada ligada à área de trânsito. Parágrafo 1º. O presidente poderá ser qualquer um dos membros integrantes titulares do colegiado, a critério da autoridade competente para designá-los. Parágrafo 2º. É vedado aos integrantes da JARI, titulares ou suplentes, compor o Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, e demais conselhos adversos da sua área de atuação. Artigo 22. A nomeação dos integrantes da JARI será feita pelo chefe do Poder Executivo. Parágrafo 1º. O mandato será de 2 anos, permitida a recondução por períodos sucessivos. Parágrafo 2º. Não haverá remuneração para os membros da JARI. Artigo 23. A JARI deverá informar ao Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, a sua composição e encaminhará o seu regimento interno, observada a resolução CONTRAN número 357/2010 e alterações posteriores, que estabelece as diretrizes para a elaboração do regimento interno das JARIs. Capítulo 4. Do Conselho Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 24.
fica instituído o Conselho Municipal de Trânsito, CMT, que garantirá o acesso às informações e a participação no planejamento, operação e fiscalização do sistema de transporte público por parte dos setores populares de usuários. Parágrafo único. O CMT vincula-se à Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos. Seção 2. Das competências. Artigo 25. Compete ao CMT: inciso 1. Auxiliar no planejamento e fiscalização do transporte público do município. Inciso 2. Apreciar e aprovar a estrutura de custo e receita do Sistema Municipal de Transporte. Inciso 3. Opinar na criação, funcionamento, alteração e extinção de linhas de transporte remunerado de passageiros. Inciso 4. Apurar irregularidades e denúncias de setores populares e usuários do sistema e encaminhar relatórios aos setores competentes. Inciso 5. Definir os procedimentos para a fiscalização comunitária de serviços de transporte público. Inciso 6. Estabelecer diretrizes de sua área. Inciso 7. Planejar, coordenar, orientar e executar as atividades do Fundo Municipal de Trânsito, promovendo os meios necessários à realização de seus objetivos. Inciso 8. Desenvolver estudos e pesquisas visando o aperfeiçoamento das atividades de administração, educação, engenharia, fiscalização e policiamento de trânsito. Inciso 9. Fiscalizar a arrecadação da receita e seu recolhimento. Artigo 26. O CMT será constituído pelos seguintes membros, indicados pelos respectivos órgãos de representação e designados pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Inciso 1. O superintendente da CMTA, que será seu presidente. Inciso 2. 3 representantes do Poder Executivo, indicados pelo prefeito, sendo um deles o vice-presidente do Conselho. Inciso 3. 2 representantes do Poder Legislativo Municipal, indicados pelo presidente da Câmara Municipal. Inciso 4. 1 representante do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do município de Ipatinga, Goiás, se houver. Inciso 5. 1 representante do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do município de Ipatinga, Goiás, se houver. Parágrafo 1º. Cada membro do CMT deverá ter um suplente, indicado pelo seu respectivo órgão de representação e designado pelo chefe do Poder Executivo para substituição em caso de ausências e ou impedimentos. Parágrafo 2º. Fica a SMTA incumbida de convocar as entidades representativas deste Conselho para que elas indiquem oficialmente seus representantes e respectivos suplentes. Parágrafo 3º. Caso não haja no âmbito do município de Ipatinga representantes dos segmentos indicados nos incisos 4 e 5 deste artigo, a respectiva indicação se dará pela sociedade civil organizada, que preferencialmente tenha, dentre as suas finalidades, atuação ligada à área de trânsito. Artigo 27. Os membros e os suplentes de que trata o artigo anterior terão um mandato de 2 anos, permitida sua recondução, e não perceberão qualquer remuneração para o encargo. Artigo 28. A atuação como conselheiro do Conselho Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade não será remunerada, sendo considerada de relevante serviço público para o município de Ipatinga, Goiás. Artigo 29. A SMTA garantirá a infraestrutura necessária para o funcionamento do Conselho Municipal de Trânsito. Capítulo 7. Das disposições finais transitórias. Artigo 30. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênios com a União, Estados, Distrito Federal e outros municípios, órgãos e demais entidades públicas e privadas, objetivando a perfeita aplicação desta lei. Artigo 31 deixarei de ler porque nele constam as dotações orçamentárias que serão utilizadas para o pagamento das despesas oriundas desse projeto de lei. Então, quem tiver interesse em ter acesso é só solicitar a cópia.
Artigo 32. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a promover os ajustes necessários para o cumprimento desta lei na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, na Lei Orçamentária Anual, LOA, e no Plano Plurianual do Município de Abadiânia, PPA. Artigo 33. Esta lei entrará em vigor na